do Senhor Jesus. Amém. Se você crê, diga amém, por favor. Amém, amém, glória a Deus. Meus irmãos, durante o dia de hoje, eu estou ministrando um pouquinho sobre tempestades. Tempestades. Tudo que nós ouvimos falar nos últimos dias, tudo que nós ouvimos falar nos últimos dias, nas últimas horas. Você liga a televisão de manhã, você liga a televisão na hora do almoço, você liga a televisão à noite, você vai para o telemóvel, você vai para as notícias, você entra num site, tudo vai dar a tempestade. Verdade ou mentira? Todos nós estamos envolvidos em uma retórica diária, semanal, intencional, tempestade, 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 tempestade. Era a Christian, né? Depois veio a Marta, depois veio o Leonardo. Eu tenho uma tempestade todos os dias em casa, que é, né, as minhas filhas. Né? Que um dia vai chegar a tempestade Gisela. Tô brincando, depressão não, misericórdia. E então, mas o que eu quero falar não é essa tempestade externa. Eu quero falar de tempestades internas. Eu falava nesta manhã sobre algo muito sério. Eu falava de algo que eu gostaria que você entendesse, que você prestasse bastante atenção. Porque o que faz um barco afundar não é a água que está em torno dele, mas é a água que está dentro dele. Nós estamos rodeados de tempestades. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quem sou eu nesta tempestade? Porque existem momentos em que, diante de momentos confusos, difíceis e complicados, nós somos aqueles que resolvem os problemas, ou nós podemos ser aqueles que complicam os problemas. Nós podemos ser aquele que tem uma voz de consolo, uma voz de direção. Nós podemos ser aquele que empresta o ombro, nós podemos ser aquele que é otimista, mas nós também podemos ser o pessimista, podemos ser aquele que critica, podemos ser aquele que tudo está embolado, tudo está bagunçado, e eu ainda coloco mais um pouquinho de gasolina no fogo. Ou eu posso usar o extintor. Eu tenho ao meu lado, eu tenho um balde de gasolina e eu tenho o extintor. Diante de um fogo, diante de um momento muito caloroso, o que eu uso? Como eu me porto? Como eu reajo às tempestades? Existem tempestades que elas só acontecem do lado de dentro. Ela nunca aconteceu do lado de fora. Existem pessoas nesse auditório, eu pregava pela manhã sobre Marcos 4, e eu falava que existem pessoas que a tempestade não chegou na sua vida, não chegou na sua casa, não chegou na sua empresa, não chegou no seu carro, não chegou no seu quintal, mas ela chegou na sua mente. E isso te provoca medo, isso te provoca ansiedade, isso te provoca preocupação. Por quê? Porque o problema não é você estar rodeado de água, é você permitir que a água entre dentro de você. E para que nós possamos descobrir atitudes, para que nós possamos ser homens e mulheres diferentes em meio à tempestade, eu queria trabalhar com você um texto que é muito interessante. Esse texto está em Atos, no capítulo 27, onde Paulo, ele decide fazer uma viagem, ele decide fazer um pedido, e ele decide fazer uma viagem. Mas durante essa viagem, algumas coisas aconteceram. E é interessante que o texto vai nos dizer, o texto vai nos relatar, que essa embarcação que Paulo faz a viagem tinha 276 pessoas. Repita comigo, 276 pessoas. O texto é claro em Atos capítulo 27,
em dizer que aquela embarcação tinha 276 pessoas. Ao fim desta mensagem, você vai ver que 275 pessoas foram guiados pelo medo, pela insegurança, pela ansiedade, pela preocupação, pelo achismo, pelo conhecimento, pela autoridade em algum assunto que você achava que eles achavam que dominavam, e apenas um foi dirigido pelo próprio Deus. Fala com meu irmão, você é quem? Você é um ou você é 275? Repare que isso é mais sério do que eu estou imaginando. Por quê? Porque nós temos uma tendência normal, natural, de ir pela maioria. Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus, quando nós temos o conhecimento da palavra, quando nós conhecemos realmente a palavra, nós não caminhamos por aquilo que vemos, nós caminhamos por aquilo que cremos. Nós não caminhamos por aquilo que vemos, nós caminhamos por aquilo que cremos. E é interessante, eu quero fazer um paralelo com aquilo que eu preguei de manhã, porque aqui também é a mesma coisa. Em Marcos 4, a Bíblia diz que no final do dia, o próprio Jesus disse para os seus discípulos: vamos para o outro lado, vamos para outra margem. E a Bíblia diz que quando eles começam a ir para outra margem, pegam o barco e começam a navegar, o mar começa a se agitar. Quem conhece esse texto? Quem conhece esse texto? E a Bíblia diz que ao mesmo tempo que o mar começa a se ajeitar, se açoitar aquele barco, a Bíblia nos relata que Jesus estava sobre um travesseiro dormindo. E eu comecei dizendo pela manhã que existia aqui 3 situações que os discípulos precisavam conciliar. E provavelmente é o que você precisa conciliar hoje também. Primeiro, nós associamos uma tempestade à obediência ou à desobediência? Nós sempre associamos algo correndo mal com desobediência. E existem tempestades que acontecem por causa da desobediência. Se nós lembrarmos de Jonas, a Bíblia vai nos dizer que Jonas foi indicado para ir para Nínive e ele escolhe ir para Tarsis. Ou seja, a tempestade toda aconteceu por causa de uma desobediência, mas nós não podemos esquecer que a tempestade não aconteceu porque Deus era mau com Jonas, mas é porque Deus tinha um propósito com a vida de Jonas. E ele faz tudo aquilo para que Jonas volte ao seu propósito. Então aquela tempestade, ela ocorre diante de uma desobediência. Mas quando nós vamos para Marcos 4, nós vamos ver que quem mandou ir para o outro lado foi o próprio Jesus. Então a primeira conciliação que os discípulos precisavam fazer aqui é: peraí, eu não estou em desobediência, eu estou em obediência. Então se eu estou em obediência, por que está acontecendo isso comigo? Segunda conciliação que eles precisavam fazer: eu estou em obediência e o próprio Jesus está no barco. Eu estou obediente, Jesus está na minha casa. Eu estou obediente, Jesus está na minha empresa. Eu estou obediente, Jesus está na vida dos meus filhos. Eu estou obediente, Jesus está na igreja. Jesus está no meu ministério, Jesus está no meu barco. Mas aconteceu a tempestade. O terceiro concílio que nós temos que ter aqui: peraí, eu sou obediente, Jesus está no barco da minha vida, no barco da minha família, no barco da minha empresa, no barco dos meus filhos, no barco da minha igreja, mas Jesus está dormindo. Para pensar, meu irmão. São 3 realidades difíceis enquanto nós estamos diante de uma tempestade, enquanto nós estamos diante de ventos fortes, enquanto nós estamos diante de realidades que parecem que vai nos tirar a vida. E aqui não é diferente. Aqui não é diferente. Nós precisamos conciliar direção de Deus,
Nós precisamos conciliar propósito de Deus. Assim como Jonas, Deus promove aquela tempestade. A Bíblia diz que o próprio Deus faz com que o mar se torne revolto para que Jonas volte para o propósito. Aqui não é diferente. Em Evangelho de Marcos 4 também não é diferente. Por quê? Porque quando Jesus fala, vamos para outra margem, ele estava indo libertar um gadareno. Ou seja, toda tempestade ela tem um propósito. Fala com esse irmão, sabe essa tempestade que você está passando? Não, fala, sabe essa tempestade que você está passando? Fala para ele, não tem a ver com as tempestades exteriores, tem a ver com esses pensamentos que você está tendo, tem a ver com essas dúvidas que você está tendo, tem a ver com as realidades que você está vivendo e que você está pensando. Não tem nada a ver com chuva, não tem nada a ver com dentro, tem a ver com tempestades que você tem dentro de você. Fala para ele, todas essas tempestades tem um propósito, e aqui com o apóstolo Paulo também não era diferente. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 27, Atos capítulo 27, Atos capítulo 27, aqui Paulo estava numa viagem, né, porque após 2 anos preso em Cesareia, presta bastante atenção, após 2 anos preso em Cesareia, e para evitar um tipo de conspiração, ele fala assim, não, eu tenho direito de ir para Roma, eu tenho o direito como cidadão romano de ser julgado em Roma. Eu não quero passar por essas realidades, eu não quero passar por essas injustiças que eu estou passando. E se eu não for julgado lá, se eu não for viver essa realidade lá, eu serei julgado. Aqui eu já estou sendo condenado injustamente. Se eu não for para lá, aqui eu serei condenado injustamente. E então sucede essa viagem. Atos capítulo 27. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio adramitino, que estava de partida para costear a Ásia. Fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sobre a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Sicília e Panfilha, chegamos a Mirra e a Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Quínido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo. Eu quero parar por aqui. Nós estamos vendo que desde o verso 1 até o verso 9, nós vimos aqui 2 vezes citando que essa viagem seria uma viagem difícil, que essa viagem seria uma viagem complicada, que essa viagem teria ventos não favoráveis, mas ventos contrários. Mas é interessante que não é o facto de nós participarmos da viagem, não é o fato de nós estarmos nessa viagem, mas é a forma como eu me porto diante desta viagem.
O que vai definir as tempestades na minha vida não é eu passar por elas, porque nós já temos uma promessa, e a promessa é que estaria conosco todos os dias da nossa vida, todos os dias da nossa existência. Então eu posso caminhar, eu posso andar, eu posso viajar, eu posso viver tudo o que eu preciso viver, porque eu preciso ter a consciência que o Senhor prometeu que estaria comigo todos os dias da minha vida. Agora, a forma como eu me porto diante dos percalços que eu irei encontrar nessa tempestade, a forma que eu me porto com os percalços que eu irei encontrar diante dessa viagem é que vai definir quem eu sou nas tempestades. Quem eu sou. Eu queria que você parasse por um minuto, e você pensasse em todos os momentos difíceis que você já passou, em todos os momentos difíceis que você está passando, e em todos os momentos difíceis que provavelmente você irá passar. Como você tem se portado? Como você se portou no último problema difícil, na última dificuldade, no último vento contrário que você estava? Como você se portou? Como você agiu diante dessa tempestade? Como você se relacionou com a tempestade? Você procurou saber se aquela tempestade vinha de Deus, se aquela tempestade estava no plano e no propósito de Deus, porque a Bíblia também vai nos dizer que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Quando nós entendemos que nós temos princípios para obedecer, quando nós entendemos que nós temos processos para passar, nós precisamos ter a certeza que Deus tem um propósito em todas essas situações. E tudo isso muda. E quando nós vimos essa realidade aqui, nós precisamos saber, você precisa fazer uma pergunta para você hoje. Quem governa o seu coração quando tudo foge do controle? Quem governa o seu coração quando tudo foge do controle? Quando você tem uma viagem, nós estamos falando aqui que o próprio apóstolo Paulo pediu para fazer a viagem. O próprio apóstolo Paulo pediu para ser julgado em Roma. O próprio apóstolo Paulo, ele tinha a convicção de que ele precisava fazer essa viagem. E com ele tinha mais 275 pessoas embarcadas. Mas a minha pergunta é, eu sei que tenho que passar por um processo. Deus me enviou para um processo. Eu escolhi viver um processo. Agora, como eu me porto diante do processo? A maior irresponsabilidade de um homem, a maior irresponsabilidade de uma mulher, a maior irresponsabilidade de um líder é você conhecer o processo e negar as dificuldades do processo. Negar quem está no processo com você e achar que você está vivendo um conto de fadas, que o reino de Deus não é negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. E quando nós entendemos isso, quem governa o meu coração, eu começo a responder algumas perguntas e começo a fazer aqui uma diferenciação de quem era Paulo e de quem eram os outros 275 daquela embarcação. Eu, em nome de Jesus, eu quero acreditar que nós vamos sair daqui hoje todos com o mesmo espírito, com a mesma ousadia, com a mesma verdade, com a mesma forma de pensar e agir do apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele foi o único daquela embarcação que estava inspirado por Deus, que estava cheio de fé, que estava cheio de esperança, e pior, era o único que estava sabendo o que estava acontecendo. Agora preste bastante atenção. Nós estamos falando de um texto. Ele estava realmente sabendo o que estava acontecendo. Os outros sabiam que iam viajar. Fala com esse irmão que está do seu lado. Saber o que está acontecendo é diferente de saber que está no processo. Parece que já abriu aí um pouquinho agora, né? Saber o que está acontecendo no nível físico, no nível emocional e no nível espiritual nos difere de saber apenas que precisamos passar por um processo. E aqui o apóstolo Paulo, ele
fez toda a diferença. Se você for para o verso 10 do capítulo 27, você vai ver, dizendo-lhes, a Bíblia diz que admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Aqui o apóstolo Paulo estava dizendo assim, presta bastante atenção, o apóstolo Paulo estava dizendo assim: eu tenho consciência do Cristo a quem eu sirvo, eu tenho consciência do Deus a quem eu sirvo, eu tenho consciência do problema que eu estou enfrentando, eu tenho consciência do processo que eu tenho que passar, mas eu não abro mão de viver o que Deus tem para mim, porque quem tem consciência do Deus que serve, tem consciência do processo que passa, também tem consciência do propósito que carrega. Ei, nós não temos apenas que conhecer o Deus que nós servimos, nós não temos que apenas ter acesso ao processo que vamos viver, mas isso nos capacita a entender o propósito que Deus tem sobre as nossas vidas. Quem tem propósito aqui nessa noite? Quem tem propósito aqui nessa noite? Eu quero que você traga consciência, porque quando nós temos consciência do propósito, o processo fica fichinha. Fala para ele, o seu problema, fala com o seu irmão, o seu problema é que você não tem consciência do que você está vivendo. O seu problema é que você não tem consciência do propósito que Deus tem na sua vida. Se todos nós saíssemos daqui hoje, tendo a consciência do que Deus quer fazer através da sua vida, meu Deus do céu, meu Deus do céu, o problema aqui é consciência. Pergunta para esse irmão, olha nos olhos dele e pergunta: você tem consciência do que Deus vai fazer na sua vida? Pergunta para ele, você tem consciência? Você sabe por que Deus te trouxe aqui? Você sabe por que você está sentado aqui? Você sabe por que você toca? Você sabe por que você prega? Você sabe por que você evangeliza? Você sabe por que você ora? Você sabe por que você é um diácono? Você sabe, você tem consciência. O apóstolo Paulo, nesse tempo aqui, ele estava aqui, meu Deus, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, o processo vai ser difícil, com dano e muito prejuízo, porque eu vou negar a mim mesmo, eu vou tomar a minha cruz e eu vou seguir Jesus independente de qualquer prejuízo, independente de qualquer situação. O meu Deus, o meu propósito é muito maior do que aquilo que eu possa ter nessa terra, não só de carga e do navio, mas também da nossa vida. E a partir daí começa o destaque de Paulo. Fala com esse irmão que fala, você vai começar a dominar as tempestades interiores. Fala com ele, você vai começar a dominar as tempestades interiores quando você começar a ter consciência delas. Você só vai dominar a ansiedade quando você tiver consciência dela. Você só vai dominar o medo quando você tiver consciência dele. E aqui começa o destaque de Paulo. Fala para esse irmão que está do seu lado, você vai começar a destacar na sua família, por causa da sua consciência, por causa da sua maturidade, por causa da sua inteligência, por causa daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você vai se destacar na sua empresa, você vai se destacar na sua escola, porque aonde você chegar, você vai ver um demônio e você vai expulsá-lo em nome de Jesus. Aonde você chegar, você vai ver algo que esteja errado e você vai falar: aparta de mim, Satanás! Porque eu tenho consciência que nada nem ninguém pode me tirar do propósito, nada nem ninguém pode me livrar de viver o que Deus me chamou para viver. E aí ele começa a ser um conselheiro espiritual em meio a ventos contrários. Fala com esse irmão que está do seu lado, você está sendo levantado hoje. Você está sendo levantado hoje para, em meio às tempestades da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua empresa, você passar a ser um conselheiro espiritual.
Você vai começar a enxergar o que ninguém enxerga. Você vai começar a orar porque ninguém ora. Você vai começar a fazer coisas porque ninguém consegue fazer, porque não tem consciência. Fala assim: eu vou ser um diferencial em meio às tempestades. Eu vou ser um diferencial em meio às tempestades. Eu não faço parte dos 275, eu faço parte do 1. Do 1. Olha aqui, ele diz no verso 11. Olha só para você ver. O apóstolo Paulo diz: senhores, eu vejo uma viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. A primeira lição que eu quero mostrar para você nesta noite, nessa tempestade, nesse desafio, é que quando a voz da experiência substituir a direção de Deus, a sua vida está fadada ao fracasso. Quando a voz da experiência começar a substituir a direção de Deus na sua vida, o seu barco vai afundar, o seu barco vai se perder. Mas o apóstolo Paulo estava firme ali. Ainda que 275 não acreditavam nele, ainda que 275 não criam nas palavras dele, ele não se rendeu, ele não parou. E ele disse: mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio. Eu vim aqui para lhe dizer que tem pessoas dando mais crédito ao banco, tem pessoas dando mais crédito ao patrão, tem pessoas dando mais crédito aí ao seu senhorio do que a voz de Deus e a direção de Deus na sua vida. Fala com esse irmão que está do seu lado: ninguém tem mais poder sobre a sua vida. Assuma essa consciência agora. Ei! O poder de Deus, ele vai se revelar, ele vai ser demonstrado, é na sua fraqueza, é no seu dia difícil, é no seu momento complicado, mas em nome de Jesus, está levantando aqui hoje um exército que sabe quem é, que tem identidade, que tem propósito, que tem processo, e não vai confiar em pilotos, não vai confiar em leis feitas por homens, vai confiar em leis feitas por Deus. Ei, hoje pela manhã, eu cheguei aqui na igreja, o irmão falou comigo assim: pastor, estava tudo fechado, e eu sonhando em casar. Segunda-feira eu iniciei um propósito de oração. Quando foi na terça-feira me ligaram marcando o meu casamento para o dia 10 desse mês ainda. Ei, há uma música que eu sempre ouvi cantar: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre. Fala para esse irmão que está do seu lado: você é um milagre, você é um milagre, você é um milagre. Enquanto uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, eu confio no meu Senhor. Eu confio no Deus da minha salvação. Ei, jamais deixe a voz da sua experiência substituir a direção de Deus. Substituir a direção de Deus. Ei, presta bastante atenção. Jamais deixe. O apóstolo Paulo, ele sabia no barco que ele estava entrando. Eu não sei se você sabe, mas eu gostaria que depois você estudasse sobre isso. Aqui diz que eles embarcaram num navio adramitino. Eu fui estudar um pouquinho sobre esse navio adramitino. Esse navio era um navio com poucas capacidades. Esse navio era um barco
que levava pouca carga e não poderia ter muita carga. Quando eu comecei a ler um pouquinho sobre esse barco, sobre esse navio, eu comecei a ver o nível de risco que aquele povo estava passando. O nível de risco que aquela viagem, ela proporcionava. E quando eu comecei a estudar aquilo, eu falei assim, meu Deus do céu, o apóstolo Paulo era mais separado e ungido de Deus, porque eu pensava, antes dele subir no barco, ele já entendeu o que ia acontecer na viagem. Antes dele subir no barco, ele já discerniu os desafios que ele ia passar. E por isso é que ele fala o quê? Nós vamos ter dificuldades durante essa viagem, nós vamos viver momentos difíceis, não para gerar medo na tripulação, mas para gerar cuidado na tripulação. Aquilo que Deus tem te avisado, aquilo que Deus tem te mostrado, não é para punir você, mas é para proteger você. Fala com esse irmão que está do seu lado, existem tempestades que vêm na nossa vida, que não é para destruir a nossa casa, mas é para colocar as coisas no seu devido lugar, inclusive o nosso discernimento espiritual. Inclusive a nossa visão espiritual. Paulo adverte aqui de forma simples, que a viagem traria muitos prejuízos e morte, mas o centurião, ele confiava mais no piloto e no dono do navio. Ei, presta bastante atenção. Tempestade interior revelada. Tempestade interior revelada. Autoconfiança e desobediência à voz de Deus. Existem pessoas aqui que Deus liberou palavras sobre a sua vida, sobre a sua casa, e você está insistindo em desobedecer. Deus está falando, vai para Nínive, você está indo para Tarsis. Deus falou, fica, você está se levantando. Deus falou, sai, você está ficando. Deus está direcionando você, e você está pela voz da experiência. Eu é que sei, eu é que entendo. Eu já passei por outras realidades disso. Meu irmão, eu vim aqui para lhe dizer que ignorar a direção de Deus gera uma segurança aparente, mas prepara um colapso eterno. Ignorar a palavra de Deus, ignorar a direção de Deus pode trazer uma sensação de segurança agora, mas pode gerar um colapso eterno na sua vida. Pode gerar um colapso no seu casamento, pode gerar um colapso na sua empresa, pode gerar um colapso na criação do seu filho. Ouça o que o Senhor quer fazer para você. Eu vim aqui para lhe dizer nessa noite, eu gostaria que você repetisse comigo, por favor, nem toda decisão lógica, nem toda decisão lógica tem a ver com a decisão espiritual, tem a ver com uma decisão do céu. Nem toda decisão lógica. Tem coisas que parecem lógicas. 5 pães e 2 peixes. É lógico que não dá para uma multidão. Fala com esse irmão que está do seu lado, 5 pães e 2 peixes. Na minha mão, é lógico que não dá para uma multidão. Fala com ele, 5 pães e 2 peixes. Na mão de Jesus, na mão de Deus, é lógico que dá para a multidão, é lógico, é lógico, é lógico. É lógico. É lógico que dá para a multidão, e não só dá para uma multidão, como dá para sobrar também. Dá para sobrar. Quando você olha para a lógica e desobedece à direção divina, algumas coisas começam a acontecer na sua vida. E uma delas é, a esperança começa a desaparecer de dentro de você. A Bíblia diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá. E quando eu começo a colocar dentro da minha mente, quando eu começo a pensar, quando eu começo a trazer coisas que não me dão esperança, eu começo a me sentir desesperançado. Tem pessoas que chegou aqui nessa noite que já não tem esperança no documento mais, não tem esperança no apartamento mais. Pode vir um quarto que dá certo.
Eu já não quero mais atuar na minha profissão, porque eu já estou desesperançado. Eu já não quero mais saber da minha profissão. Eu quero atuar em qualquer coisa agora. A esperança, ela fugiu de você. Mas eu vim aqui para lhe dizer que a esperança vai ser ativada em você novamente. Basta você ouvir a direção de Deus. Quando nós deixamos de ouvir a direção de Deus, a esperança começa a desaparecer de nós. Olha o que está escrito no verso 20. Olha o que está escrito no verso 20. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou afinal toda a esperança de salvamento. Deixa eu contextualizar você aqui. Aqueles barcos em que Paulo estava viajando, eles eram conduzidos e direcionados pelo sol e pelas estrelas. Fala para esse irmão que está do seu lado aí, pelo amor de Deus. Se for para caminhar, só caminhe na direção de Deus. Só caminhe na direção de Deus. Ei, eu vou te afirmar aqui, se você está desesperançado aqui hoje, é um sinal que você precisa voltar para a direção que Deus te deu. Porque quando você foge da direção e começa a andar na lógica, quando você foge da direção e começa a palpar terreno, quando você foge da direção e começa a andar do seu jeito, a esperança foge, mas quando você está diante de uma palavra, essa palavra é viva, essa palavra é eficaz, essa palavra ecoa na sua mente, essa palavra ecoa no seu coração, e você não sabe fazer outra coisa senão caminhar sobre esta palavra, sobre esta direção. Qual é a direção que você está seguindo? A direção que traz esperança ou a direção que traz desesperança? Ei, quem é você? Quem é você na tempestade? Quem é você nos dilúvios da vida? Quem é você nos ventos contrários? Quem é você? Quem é você? Repare, antes mesmo do naufrágio, algo já havia afundado. Pergunta para mim, o que, pastor? A esperança. O maior desafio da nossa vida não é quando nós deixamos de viver algo, mas é quando nós deixamos de viver algo tendo a convicção de que Deus falou que nós íamos viver. Eu vou repetir. O maior desafio não é nós deixarmos de viver algo, mas é nós deixarmos de viver algo dentro de nós, sabendo que Deus havia prometido que nós iríamos viver dentro e fora de nós. E o que pode tirar a esperança? Repare que antes do naufrágio acontecer, antes das coisas ficarem mesmo muito complicadas, já havia naufragado algo dentro deles, que era a esperança. Vira para esse irmão que está do seu lado e pergunta para ele, o que naufragou dentro de você? O que naufragou dentro de você? Fala para ele, se a sua esperança acabou, o Senhor está renovando ela agora. Se a sua fé acabou, o Senhor está renovando ela agora. Se o seu amor acabou, o Senhor está renovando ele agora. Ei, tempestade interior revela sempre um desânimo profundo, revela sempre uma sensação de abandono, revela sempre uma perda de sentido. Quem lembra de Elias? Quem lembra de Jó? Nós temos aqui dois exemplos. Deus falou, só que veio uma pessoa no meio do caminho e deu uma direção contrária, deu uma direção que não era a direção de Deus. Aquilo gerou desânimo, aquilo leva um homem que fechou o céu e abriu o céu para debaixo de um pé de zimbro, por causa de uma informação que não foi Deus que deu, foi outra pessoa que deu. Nós estamos caminhando a partir de quê? Nós estamos vivendo em relação a quê? Ei, presta bastante atenção, quando nós perdemos a referência, o coração entra em colapso. Quando você perde a referência da voz, eu quero dar um exemplo aqui.
Imagina que ele está cantando e de repente ele desaparece aqui de cima do púlpito. Você perde a referência de quem está cantando. Você começa a ficar desesperado. Você começa a procurar direção. Você começa a procurar de onde a voz vem. Quando nós perdemos a referência de quem está cantando, quando nós perdemos a referência de quem está pregando, quando nós perdemos a referência de quem está dando direção à nossa vida, nós começamos a entrar num colapso interior. Nesta noite, em nome de Jesus, a sua referência é o Senhor, a sua referência é a palavra do Senhor. Não negocie princípios, não negocie a palavra, não negocie a voz que ecoa no seu coração, que ecoa na sua mente. Enquanto eu prego aqui, existem mentes sendo vagas agora, existem mentes ouvindo coisas agora. Isso não é verdade, isso não é verdade, aquilo que o pastor está pregando não é verdade. Eu repreendo essa voz agora em nome de Jesus. A palavra dele é verdade, a palavra dele é viva, a palavra dele é eficaz. Ei! Não permita que essas vozes falem ao seu coração. Ei, de nada o homem pode ter se do céu não lhe for dado. Quando Jesus é batizado, a Bíblia diz que ele tem a visita, mas antes dele ter a visita, ele ouve: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Este é o meu filho amado. Ei, você tem identidade, você tem paternidade, você tem propósito, você tem vida. Por que, pastor, que eu não posso deixar a esperança? Por que eu não posso deixar a voz que me direciona? Porque o medo e a falta de direção certa nos leva a abismos espirituais. Ei! A Bíblia diz que no jardim do Éden, todos os dias, o Senhor tinha um encontro na viração do dia com Adão. Há um dia que o Senhor chega para ter esse encontro com ele, e a Bíblia diz que Adão não estava. Quando o Senhor pergunta para Adão: onde estás? Adão responde: escondi, porque tive. Havia um encontro diário e houve uma conversa depois desse encontro. Então, entre a conversa original e a conversa de satisfação, houve uma voz que entrou no meio. De quem é a voz? De quem é a voz? De quem é a voz que entrou no meio e separou o relacionamento de Adão com Deus? Satanás. Todas as vezes que nós deixamos outra voz nos direcionar e vamos para o diário da lógica, vamos para a capacitação da lógica, nós começamos a dar ouvido a quem não precisa ouvir. E quem não ouve a Deus, ouve a quem? Quem não ouve a Deus, ouve quem? No jardim da sua existência, se você não está ouvindo uma direção de Deus, você está ouvindo uma direção de Satanás. Não há aqui outra conversa. Quando nós entendemos isso, e aí nós começamos a gerar medo. Então ele diz: escondi porque tive. Ele começou a ter atitudes egoístas, ele começou a ter atitudes de medo. Ei, presta bastante atenção. Nós vamos ver essa atitude aqui no naufrago. Versículo 30. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da... Ei, presta bastante atenção. A quem Paulo disse que não era para confiar? Naqueles que estavam cuidando do barco. Quem foram os primeiros a querer desistir da embarcação quando houve o naufrágio? Ei, presta bastante atenção.
Tome cuidado com quem você ouve nas tempestades da vida. Tome cuidado com quem você obedece nas tempestades da sua vida. Toma cuidado para quem você entrega o seu coração nas tempestades. Toma cuidado para quem você dá a sua atenção. Tome cuidado para quem direciona as suas emoções. Tome cuidado, você pode estar entregando ouro para bandido. Você pode estar entregando a sua vida e as direções da sua vida a quem Deus disse que não era o dono da sua vida, que não era o dono da sua história, que não iria direcionar a sua vida. Ei, confiar em Deus, confiar em Deus em todas as circunstâncias. Abraão mentiu porque teve. Esses homens acreditaram naqueles que estavam gerando a embarcação porque tiveram tempestades internas, tempestades. Quem é você? Pedro negou Jesus porque teve. Jonas fugiu do propósito porque teve. De onde você está fugindo? Porque você tem medo. O medo, ele nos faz pensar em primeiro lugar na sobrevivência. Ei, o medo nos faz pensar em primeiro lugar em sobreviver e não em cuidar. E não em cuidar. Quem você está ouvindo? Você está ouvindo? A tempestade, ela faz o que fez com Adão, ela faz o que fez com Abraão, ela faz o que fez com Pedro. A tempestade interior, ela nos isola antes de nos destruir. Ei, se você está aqui hoje, você tinha mais motivos para ficar em casa. Você tinha mais motivos para não estar aqui, porque está chovendo lá fora, está frio. As notícias dizem que a tempestade vai continuar, que os ventos vão continuar, que tem outras tempestades. Mas você decidiu ouvir a direção de Deus. Você decidiu ouvir a voz de Deus. Você decidiu fazer a vontade de Deus. E hoje o Senhor está aqui para falar com você. Você fez o certo, você está no lugar certo, você está ao lado da pessoa certa. Pode ficar tranquilo que quando esse culto terminar, o cálice vai transbordar sobre a sua vida, vai transbordar sobre a sua casa, vai transbordar sobre a sua família. Enquanto você está aqui, algo novo está acontecendo. Ei, Paulo era a estabilidade do interior em meio ao caos. No verso 23, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, a quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Ei, eu quero lhe dizer que em meio às tempestades, se você não ouvir outras vozes, anjos do Senhor irá acompanhar você. Você vai sair daqui hoje acompanhado, direcionado, protegido, guardado, porque aquele que é fiel, ele não vai te desamparar em momento algum. Ei, no meio de um desastre, porque na mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Ei, existe um propósito nessa navegação, existe um propósito nesse navio, existe um propósito nessa viagem. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito.
Ei, no meio de um caos, no meio de uma tempestade, Paulo se levanta e disse: essa noite teve um anjo que falou comigo. Nessa noite teve um anjo que falou comigo. E sabe qual é esse anjo? É o anjo a quem eu sirvo. É o anjo a quem ele veio enviado da parte daquele que é o meu Senhor. E ele disse: pode ficar tranquilo, porque em meio à tempestade as notícias dizem que você vai perecer. No meio do desemprego as notícias dizem que você vai morrer. No meio da pandemia as notícias dizem que você vai ficar de cama. Mas o meu Deus está dizendo: não temas. Não temas. Se é para o Senhor, pode ser mais alto. Se é para o Senhor, pode ser glória a Deus, aleluia. Ei, para, não para, não para, não para. Não para. Não para, igreja, não para, igreja. Não para, igreja, não para, igreja. Em meio a prisões, existem Paulos e Silas aqui. Existem Paulos e Silas aqui. E enquanto você adora, cadeias são quebradas. Enquanto você adora, âncoras, âncoras, âncoras. Ei, enquanto você adora, âncoras. Não para, igreja, não para, igreja. Fica de pé, igreja, fica de pé, igreja. Existe uma graça de Deus neste lugar. Ei, não pare de adorar, igreja. Não pare de adorar, igreja. Não pare de adorar, igreja. Enquanto você adora, enquanto você levanta, o Senhor me mostra Ele lançando âncoras do seu barco. Ele lançando âncoras do seu barco para te ancorar nele. Ah, nenhuma tempestade vai te matar. Nenhuma ansiedade vai te parar. Nenhum medo vai reinar sobre você. Porque nessa noite você serve a um Deus que é único. Você serve a um Deus que é poderoso. Você segue a um Deus que vai à sua frente marchando. Você serve a um Deus que já deu ordem aos anjos para ir para a sua casa antes de você chegar. Você serve a um Deus que Ele já deu ordens a anjos para ir lá no seu trabalho. Ele já deu ordem a anjos para ir naquele documento. Ele já deu ordens. E Ele te diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, o Deus a quem eu sirvo. Ei, enquanto você adora, tempestades estão sendo acalmadas. Tem pessoas que saíram de casa em pé de guerra. Essa tempestade já está calma. Tem pessoas que saíram do trabalho na sexta-feira em pé de guerra. Amanhã você vai ser tratado e honrado, porque existe um propósito na sua vida. Ei, existe uma graça de Deus. Paulo libera uma palavra. Paulo libera uma palavra dizendo: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Eles não acreditaram, eles não confiaram, mas o Deus da minha salvação, o Senhor da minha vida, diz no verso 44, no verso 44, quanto aos demais, ei,
Só basta você crer dentro da sua casa. Só basta você ter direcionamento dentro da sua casa. Só basta você se levantar hoje. Só basta você se levantar hoje crendo naquilo que Deus estabeleceu na sua vida. O texto termina dizendo: quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do barco. E foi assim que todos se salvaram. Ei, ei, ei! Havia 276 embarcados. A palavra de um, a fé de um, a movimentação de um fez com que tudo se perdesse, mas que todos se salvassem. Existem pessoas nesta noite, existem pessoas aqui nessa noite, que o Senhor está te levantando, o Senhor está te capacitando para ser um dentro da sua casa, para ser aquele que se levanta. Não temas, porque eu sou contigo. O meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem é o Senhor da minha vida, Ele vai mudar o cenário da sua casa, Ele vai mudar o cenário da sua família, e todos vão se salvar. Levanta-se a sua mão e adore. Levanta-se a sua mão e adore. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade Declare isso, declare isso. se eu estou Guardado por quem nunca perdeu batalha. seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Declare isso, igreja. Só a igreja, só a igreja. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu não vivo no que Declara isso, igreja. a tempestade Em ti, meu Deus, existe uma graça de Deus nesse lugar.
Existe um favor de Deus neste lugar. Existem pessoas que saíram de uma tempestade agora. Existem pessoas que o Senhor está te livrando. O Senhor está te direcionando para uma semana extraordinária. Ei, existem pessoas que o Senhor pede para eu lhe dizer agora: você perdeu tudo, mas a sua vida o inimigo não é capaz de tocar. Você perdeu tudo, você deixou de acessar tudo, mas você não deixou de acessar o seu Deus. Você está diante de um barco que não tem direção. Você está diante de algo que não tem solução, mas você não perdeu a conexão com Ele. E se você tem a conexão com Ele, o barco que para alguns estava direcionado, para outros estava preparado para o maior milagre da história. Ei, a Bíblia vai dizer que ninguém, ei, fala assim, bate no peito e fala assim: eu faço parte daqueles que não vão morrer. Eu faço parte daqueles que não vão naufragar. Eu faço parte daqueles que são direcionados por Deus. Ei, 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 ei. A Bíblia diz, presta bastante atenção, existe uma graça de Deus neste lugar. A Bíblia diz que quando Jonas decide sair da presença do Senhor, a Bíblia diz que ele encontra um barco parado. Eu quero lhe dizer que todas as vezes que você decidir ouvir outra voz, o diabo vai estacionar um barquinho para você entrar. Ei, mas o mesmo Deus que salvou essa embarcação de Paulo, é o mesmo Deus que, independentemente das decisões que você tomou, Ele vai te colocar num barco para um bom porto. E nessa noite é noite de salvação. Essa noite é noite de nós renovarmos a nossa aliança com o Senhor. Se você quer viver, repare que Paulo diz: é o meu Senhor, é o Senhor que eu sirvo, é o Senhor que eu falo, é o Senhor que manda anjos me visitar. Nós estamos falando de alguém que tem aliança. Nós estamos falando de alguém que fala com o Senhor todos os dias. Nós estamos falando com alguém que é conectado com o Senhor. E eu quero dar duas oportunidades nessa noite. A primeira oportunidade é para você que não faz parte dos 275, mas você é Paulo. Você sabe que tem processo, você sabe que precisa realinhar princípios, mas você sabe que tem um propósito. E nesta noite você quer entregar a sua vida para Jesus, ou você quer renovar a sua aliança com Ele. Uma coisa é você entregar a primeira vez, outra coisa é você saber que um dia você entregou, mas que nesse momento você está fora dos caminhos do Senhor, e você quer entregar a sua vida para o Senhor, você quer renovar a sua aliança com Ele. A única coisa que você precisa fazer agora, é levantar a sua mão direita onde você está, que o céu vai se conectar com você. Levante assim bem alto, levanta bem alto, levanta bem alto. Levanta bem alto, você que quer se reconectar, você que quer se realinhar, levanta, levanta, levanta. Levanta sua mão, por favor. Ei, nós temos vários irmãos com a mão levantada. Fique com a mão levantada. Fique com a mão levantada. Eu não posso deixar você sair daqui sem eu orar por você. Vem aqui à frente rapidinho. Vem aqui à frente, pode vir. Tem vários irmãos, pode vir, pode vir. Pode vir. Se tem alguém com você, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Pode vir, pode vir, pode vir.
Pode vir, pode vir, pode vir. Irás prover de novo. Eu não vivo do que vejo. Irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti a tempestade e o vento forte não vão roubar Senhor, nessa noite, Pai, existem aqui homens e mulheres, Pai, que reconhecem o Senhor como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Obrigado, meu Deus, porque nessa noite a Tua palavra, ela alcançou cada vida. A Sua voz, ela foi substituída por vozes. Você que está orando aqui à frente, ore pela mente dessas pessoas. Ore pela mente. Repreenda vozes agora. Repreenda vozes agora. Existem vozes que estão gerando tempestades interiores. Existem pessoas com medo. Existem pessoas ansiosas aqui à frente. Existem pessoas com receio. Existem pessoas vivendo dramas difíceis. Existem mentes aqui que estão cativas ao medo, estão cativos à desistência. Existem pessoas aqui que pensou em desistir nessa semana, mas em nome de Jesus, nós apresentamos cada um deles. Nós apresentamos cada coração, nós apresentamos cada mente, nós apresentamos emoções, nós apresentamos intenções e celebramos, Pai, a vida de cada um deles, a decisão de cada um deles, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, que eles sejam revestidos de poder, que eles sejam revestidos da Tua palavra, e que a Tua palavra possa ter, Pai, a última palavra na vida deles, que nada nem ninguém poderá impedi-los de viver o plano e o propósito que cada um tem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, olha para mim aqui. Vocês que estão aqui à frente, olha para mim aqui. Vocês que estão aqui à frente, essa é a melhor decisão da vida de vocês. A decisão de entregar a vida para o Senhor Jesus, a decisão de renovar a aliança. Esse momento é um momento extraordinário. Algo novo está acontecendo agora. Vocês estão se posicionando. Ei, presta bastante atenção. Eu não conheço a vida de vocês, mas vocês estão se levantando agora como o apóstolo Paulo, diante de 275 que não crê, que não reconhece. Vocês estão se levantando como guerreiros para poder fazer a diferença através da fé, através da esperança. Eu quero que você repita uma oração comigo junto com os meus irmãos. Toda a igreja vai repetir. Repita comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra, e a Tua palavra mudou a minha vida, mudará a minha história, mudará a minha forma de caminhar. Por isso hoje eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Perdoa todos os pecados cometidos na minha vida. Escreve meu nome no livro da vida, porque eu quero viver eternamente ao lado do Senhor. Amém? Olha para mim aqui, olha para mim aqui. A Bíblia diz que nesse momento há uma festa no céu. E se há uma festa no céu, tem que haver uma festa na terra também. Então eu vou contar até 3. No 3, eu quero que vocês olhem para trás. E eu quero apresentar para vocês uma família. Essa família, ela não é perfeita, mas ela está empenhada em abraçar vocês, em caminhar com vocês, em viver dias extraordinários com vocês. Então olha aqui para mim, olha para mim, olha para mim. Olha, vamos fazer festa, vamos. Vai, 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 festa, 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 festa. Ei, a Bíblia diz que o que estava perdido foi achado.
Tem festa nesse lugar, tem festa, tem festa. Então vamos lá. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos ao novo. Totalmente ligado comigo, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido. Aleluia. Declara isso, declara isso. Uma família, Vira para esse irmão e fala com ele. qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, Aleluia. Vamos celebrar o nome poderoso de Jesus. Você já está recebendo aí o seu cálice. Você já está recebendo o seu pão, o seu sumo de uva. Hoje é dia de nós celebrarmos. Hoje é dia de nós olharmos para a cruz. Hoje é dia de nós fazermos aquilo que Ele nos orientou até que Ele venha. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 23 em diante, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, Ele tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, fazei isto em memória de mim. Quando nós chegamos no verso 28, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe para a sua própria condenação. Presta bastante atenção nisso. Nós estamos à mesa, todos estão servidos, e nós não podemos deixar de fazer esse exame. Eu sempre digo que esse momento é um momento 3D. Por que 3D, pastor? Porque é um momento em que nós examinamos a nossa vida diante de Deus. É um momento em que nós examinamos o nosso interior, as nossas decisões, aquilo que nós estamos fazendo que agrada ou não agrada ao Senhor. Mas é um momento também que eu não só olho para Deus, não só olho para mim, mas eu também olho para o meu irmão. Será que eu estou sendo quem eu preciso ser com meu irmão? Será que eu preciso pedir perdão para alguém? Será que eu preciso trocar o cálice nessa noite com alguém? Será que eu preciso trazer esse irmão para a mesa? Será que eu preciso trazer ele para sentar do meu lado? Porque nós não podemos tratar bem, olha só para você ver, um relacionamento bem com quem eu não vejo, e com quem eu vejo eu maltrato, eu descuido, eu desmereço, eu não perdoo, eu não libero perdão, eu não peço perdão. Por isso, nesse momento,
A Bíblia diz que certamente Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Eu creio em nome de Jesus que enfermidades físicas, enfermidades emocionais, enfermidades espirituais. E se você não consegue perdoar, peça isso a Deus hoje. Que ao você tomar este cálice, ao você comer desse pão, você tem essa capacidade de ligar, essa capacidade de mandar uma mensagem, essa capacidade de você abraçar, essa capacidade de virar para esse irmão e falar assim: meu irmão, nós somos um em Cristo. Aquilo que nos une é muito mais forte do que aquilo que nos separa. Eu não quero viver mais essa realidade, mas eu quero ser um com o Senhor. Senhor, nesta noite, Pai, nós apresentamos esses elementos da sua ceia. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nasceu, o Senhor viveu, o Senhor morreu, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. E vivo está, Pai, e prometeu nos buscar. Mas até que o Senhor nos busque, Pai, o Senhor disse: fazer isto em memória de mim. Pai, nesta noite nós estamos aqui diante do Senhor, Pai, para lhe dizer: Senhor, vê se há em nós algum caminho mau, vê se há em nós algo que desagrada ao Senhor, vê se há em nós algo que não faz o Senhor sorrir. Retira, Pai, retira-nos, Pai, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Que neste momento, Pai, aquele que está doente seja curado. Pai, que tudo aquilo, meu Deus, que nos impede de estar perto do Senhor seja restaurado nesta noite em nome de Jesus. Nós oramos e consagramos esses elementos, Pai, e que ao tomarmos e participarmos, nós possamos, Pai, ser revigorados, Pai. Possamos, Pai, ter força para viver mais um tempo em santidade, em verdade, até que o Senhor venha, Pai. Nós oramos e abençoamos esses elementos. E a Bíblia diz: e tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Comamos, igreja. Depois de haver ceado, tomou o cálice. Esse é o cálice da nova aliança. Fazer isto em memória de mim. Tomamos. Celebra Ele agora. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Declara isso. Vamos celebrar o nome poderoso de Jesus. Se é para Ele, pode ser mais forte. Se é para Ele, pode ter glória a Deus. Aleluia, obrigado, Jesus. Senhor, nessa noite, Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, por este culto, pelos louvores ministrados. O seu nome foi exaltado e adorado nesta noite, Pai. Leva-nos, Pai, para casa, para o conforto dos nossos lares. E que tenhamos, Pai, uma semana cheia do favor e do cuidado do Senhor. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. E você que está em casa, que tempo maravilhoso. Obrigado. Eu tenho certeza que o mesmo Espírito que estava aqui, estava aí também na sua casa, no seu carro, no seu trabalho. Pode ter a certeza, o Senhor é com você. Nenhuma tempestade vai te parar, mas vai te potencializar em nome de Jesus. Eu oro e abençoo você, abençoo a sua casa e abençoo a sua semana em nome de Jesus.
Até amanhã, se Deus quiser, no culto Hope. Yeah.